6 etapas no planejamento de aventuras que todo mestre precisa dominar. Se você já se viu perdido na hora de planejar sua próxima sessão, ou se você foi pelo caminho contrário e preparou demais, no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como é que você pode se livrar dessa sensação e ficar seguro para a próxima sessão. Oi, eu sou o César e esse é o Dungeon Master Quest. E eu tô sempre procurando melhorar meus jogos de RPG ao máximo, e aqui eu compartilho com vocês as coisas que eu aprendi. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Se você seguir comigo até o final, eu sei que eu vou te ajudar a economizar seu tempo e ficar bem seguro. No vídeo de hoje eu separei 6 etapas de preparação que eu julgo serem de alto valor para me deixar seguro e também para não me fazer perder tempo para sessões. Que são eles: revisar os acontecimentos da última sessão, pensar num começo forte, considerar os possíveis cenários baseado nos desdobramentos que você deixou anotado, não prepare demais. Vou falar direitinho sobre isso, do que eu quero dizer com isso. Preparar elementos modulares. E a última delas, eu vou falar no final, que ela é meio contraintuitiva, vai fazer mais sentido depois que eu explicar o resto. Então, a primeira é revisar os acontecimentos anteriores. Que é isso que eu quero dizer? Vai lembrar o que aconteceu na última aventura e vai dar uma pensada nos personagens, dar uma revisada nos personagens do seu jogo. Porque você vai, daí mesmo, você vai fazer o seguinte, né? Lembrando do que aconteceu na última sessão, já começa a colocar a sua cabeça na direção, tá, já sei, foi isso que aconteceu, foi aquilo, já começa a colocar uma guia para onde você vai direcionar os esforços, apesar de poder ser muito abrangente ainda. E aí você olhando os personagens, dando uma revisada nos personagens, principalmente se os seus jogadores gostarem muito de backstory e se importarem com isso, e isso independente do tipo de sessão, pode ser uma sessão de arco fechado ou pode ser uma sessão de sandbox, uma campanha. É legal você olhar quais são os objetivos dos personagens e, levando em consideração os acontecimentos da aventura anterior, ver se na próxima sessão é possível colocar alguma coisa para algum dos personagens. E essa coisa, eu vou falar na etapa mais adiante, ela pode estar integrada na parte onde os jogadores vão fazer alguma coisa, na parte da aventura mesmo, que vai deixar mais legal ainda. Dessa forma, você já começa a jogar em território seguro, porque às vezes durante a campanha, durante os jogos, os jogadores vão se interessando mais por um aspecto ou outro. De repente fica com mais raiva de um determinado NPC, ou fica com mais curioso com um determinado mistério. Então você vai vendo se você consegue pegar alguma dessas peças e colocar. Aí você está jogando seguro. Você já começa a aumentar a sua chance de deixar legal a sessão. E em deixar legal, fazer o jogador se envolver e ter uma memória boa depois. Se você está gostando das dicas até agora, dá um like para mim. Me ajuda bastante e não custa nada. Aí vamos para a segunda etapa. Agora que você já revisou tudo, deu uma olhada nos personagens, pensa no que aconteceu por último na última sessão, a última coisa mesmo, e baseado naquilo, vê qual é pensar num começo forte que poderia partir dali. Já falei do começo forte em outro vídeo. É uma ideia que eu peguei do livro do The Return of the Lazy Dungeon Master, que é um livro que eu acho excelente, muito bom, recomendo para todo mundo. E eu vou deixar ele aqui na descrição, se você tiver curiosidade e quiser comprar, deixei o link aí para você comprar. Então o começo forte é uma ideia de você criar uma cena inicial para colocar os jogadores envolvidos, já fazer os jogadores começarem a jogar. Se puder rolar dado, melhor ainda. Pode ser uma coisa inusitada, ou pode ser um combate. Um combate é sempre bom para deixar os caras, tô jogando, já começa a meio que usar o personagem, é sempre legal.
Mas não precisa ser só isso. Ou uma situação inusitada que desperte a curiosidade, meio que chamando os jogadores para alguma ação, e aí você pode direcionar de uma forma interessante para alguma situação e que já vai começar a dar andamento ao jogo. O começo forte é muito importante. Aí quais vão ser? Agora você precisa começar a ver para onde que a aventura vai andar. Como eu já falei em outros vídeos, não dá para você adivinhar exatamente para onde o jogador vai. Mas também não quer dizer, não é completamente uma aleatoriedade máxima o que os jogadores podem fazer. Você pode considerar quais seriam os possíveis lugares para onde eles podem ir. E aí, quando você lembra disso, quando você considera isso, o que você tem que pensar? Para você não preparar demais. Você já sabe que os caras podem, sei lá, às vezes eles têm 3 ou 4 diferentes caminhos que eles podem seguir. Acho que 4 é um pouco raro, assim. 2 a 3 é mais normal. E se tiver menos, é uma coisa para você, de repente, considerar, refletir um pouquinho para ver se você não tá conduzindo os caras demais, hein? Ver se você não tá forçando um caminho. Se tiver todo mundo gostando, né? Tudo bem, segue assim. Me parece mais legal quando é mais aberto, quando os jogadores têm mais autonomia para escolher. E inclusive acho que é mais legal para mim para ir não só exercitando o músculo da improvisação ou do jogo de cintura, mas também me surpreendendo com a história. Então você vai saber os caminhos para onde eles podem ir. O que é importante? Para cada um desses caminhos, provavelmente tem um envolvimento com algum grupo ou algum NPC da sua história específica. Então, eles vão perseguir algum objetivo deles e é importante você considerar quem é que vai estar envolvido em cada um dos desdobramentos e pensar em diferentes recompensas e consequências de seguir determinado caminho. E é importante por 2 motivos, para você fazer a história ficar coesa. E para os jogadores é importante saber qual é a recompensa que eles vão ganhar, porque o jogador que é XP e tem mágico fica mais forte para matar mais monstros. É o Diablo elaborado, né, com historinha. E aí agora a gente vai para a próxima etapa. Não prepare demais. Não pegue esses caminhos que você considerou dos desdobramentos e pense trocentos mil detalhes super específicos para cada um deles. É aí que está a armadilha. Eu tenho certeza que até agora você devia estar pensando, pô, mas isso aí eu já sei, né? Eu pensar para onde os caras podem ir, isso aí eu sempre fiz. Claro, sempre fez. Principalmente se você tem experiência, claro que você fez. Eu tô querendo aqui economizar seu tempo, para você não fazer coisa demais. Esse é o meu objetivo. Não vai ficar colocando, fazer 50 aventuras customizadas para cada um dos caminhos. Não. Agora que vem o pulo do gato. É na próxima etapa, que é usar elementos modulares. E aí isso aqui tem a ver com o que eu falei num outro vídeo de preparar aventuras em tempo recorde. Você vai preparar as etapas legais da aventura, independente do caminho que eles forem seguir. Eu mencionei também que eu vi lá no livro do Matt Finch, do Tome of Adventure Design. Desse livro, ele fala dos elementos que deixam uma aventura legal. Então, você vai fazer o seguinte, você vai preparar diferentes blocos de momentos da aventura, que os caras vão encontrar independente do caminho que eles forem. Aí você vai pensar uma variabilidade de desafios. Então, se sua aventura vai levar por exemplo, para um dungeon, e parece muita coisa para preparar, né? Imagina se você tivesse que preparar um dungeon diferente para cada uma das possibilidades. Se você tem tempo, né, de repente você consegue fazer isso, né? Mas a vida vai ficando mais complicada e a gente vai ficando com menos tempo, né? Então a gente quer que a aventura seja legal, mas também tem que conseguir, né, preparar a aventura, porque se você não consegue, é ruim, né? Você cancelar a aventura porque você não conseguiu planejar, né? Se por acaso a aventura direcionar para algum dungeon e você tiver sem nenhum dungeon pronto, você pode usar o framework de fazer um 5-room dungeon, como eu já falei. Deixa esse 5-room dungeon pronto e aí esse vai ser o lugar que os jogadores vão chegar independente do caminho que eles tomem. Agora começa a fazer um pouquinho de sentido com o passo anterior, né? Com um dos passos anteriores. Você sabe o que os jogadores estão indo buscar, você sabe o que é que motivou eles, você vai colocar isso lá. As informações para os próximos passos relacionados a esse grupo vão estar lá também.
e lá mesmo já vai ter um pouquinho mais de variabilidade de desafios. Já está resolvido, independente do lado que os caras forem, eles vão chegar no mesmo lugar, mas a história vai continuar coerente, porque esse lugar ele vai estar relacionado com um grupo, seja qual for, que os jogadores decidiram interagir. E aí, nesses elementos modulares da aventura que você vai inserir, a própria jornada até o dungeon pode fazer parte da aventura e pode ser uma aventura em si. Aí você vai ter uma variabilidade de desafios. Pensa numa coisa que traga urgência, uma corrida contra o tempo, para não banalizar o desafio, né? Para não banalizar a aventura, não ficar muito simples. E nesse espaço todo, você tem em cada um dos blocos de interação, de desafio que você vai colocar no meio do caminho, você tem oportunidade de colocar alguma coisa relacionada ao backstory ou aos interesses dos jogadores que você viu no começo da sua preparação. Os caras vão achar que você, de repente, você é o mestre da preparação, porque como você consegue levar em consideração tudo? Como é que você sabia que a gente vinha para cá? Você não tinha como saber, é questão de organização. Essas são as oportunidades. Se você não puser, a aventura ainda vai ser divertida. Mas se você puser, se você conseguir inserir os elementos do backstory dos personagens em alguns momentos, nos momentos de jogo mesmo, vai aumentar o interesse pela sua aventura. E os jogadores vão começar a sentir que os personagens deles são únicos. Vai começar a criar uma relação mais legal com os personagens. De repente a história vai se desenvolvendo mais, vai ficando mais interessante. E ao longo de algumas sessões fica cada vez mais fácil planejar e saber o que vai acontecer. Se você conseguiu inserir elementos dos interesses dos jogadores nas sessões com algum sucesso e por algum tempo, o mundo começa, a história como um todo começa a ficar um pouquinho mais sólida na sua mente, um pouquinho mais fácil de você, caso precise, conseguir improvisar, se pego de surpresa por completo. E agora, a última das etapas que eu deixei para falar agora, que ela é meio contraintuitiva porque é a de você tomar notas no momento final da sessão. É uma preparação que começa no final. Essa, na verdade, seria a primeira etapa da preparação. Ela começa no final da sessão. Você toma notas porque aí a sua memória está fresca. Você toma notas do que aconteceu. E é muito importante, bem importante isso mesmo, porque não é só... Porque você vai lembrar em linhas gerais o que aconteceu, mas as coisas, as especificidades que vão estar relacionadas aos interesses dos personagens, é facinho de você esquecer. E é agora que você vai anotar e deixar firme na sua mente, para que da próxima vez que você for planejar, você vai olhar, aí você vai lembrar e aí você vai conseguir colocar isso na aventura. Então, no vídeo de hoje, eu compartilhei com vocês as etapas que eu julgo serem muito importantes para me deixar seguro na sessão e para aumentar a chance do meu jogo ficar legal. Revisar os acontecimentos e os personagens, pensar num começo forte, considerar os desdobramentos e tomar notas dos NPCs com quem eles vão interagir, preparar desafios modulares que eu posso ir encaixando ao longo da aventura e tomar notas no final da sessão. Antes que eu me esqueça, queria dizer que eu estou bastante feliz que meu último vídeo teve bastante comentário, bastante gente assistiu. Eu fiquei muito feliz mesmo. Muito obrigado. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, ative as notificações e muito obrigado e até a próxima.